Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que Deus abra nossos olhos, nosso coração, para nós enxergarmos as maravilhas da sua palavra. E hoje eu gostaria de falar sobre isso, sobre visão. Como a visão é importante, tanto a exterior como a interior. 2 amigos fizeram cirurgia nos últimos 2 meses. E um, especialmente, está passando por uma dificuldade muito grande. Ele não consegue ler mensagem do WhatsApp, nem escrever. Ele tem que receber e mandar áudios. Como é difícil, não é verdade? Agora, pior ainda é quando a gente tem cegueira interior, né? Cegueira espiritual. Isso é a pior dificuldade, maior dificuldade ainda do que a visão exterior, não é? E eu gostaria de falar exatamente sobre isso. Como está a sua visão de Deus? Ela está opaca? Ela está nebulosa, distante? Ou como é que você está? Você tem vislumbrado, você tem experimentado a presença de Deus na sua vida? E eu gostaria de falar sobre o texto que está lá em Isaías, capítulo 6, de 1 a 8. A visão de Isaías e o seu chamamento. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha que visão extraordinária. Aqui é um texto que fala tanto ao nosso coração. Isaías conta que no ano da morte do rei Uzias, ele vê o Senhor. Eu já vi algumas mensagens desse texto em que os autores dizem assim: olha, na morte do rei Uzias, e ele relaciona a morte, a perda, a crise como um despertador para a gente poder ver o que está acontecendo com a nossa vida espiritual. Muitas vezes deixa alguma coisa que está atrapalhando, para a gente poder, assim como Isaías, enxergar o Senhor. E isso é verdade. Às vezes a gente vai se acomodando, a pança está cheia, né? A gente come uma feijoada, está tudo bom na nossa vida, está tudo indo em ordem, e a gente vai ficando sonolento na vida espiritual. A gente vai deixando de ler a palavra, deixando de buscar a Deus em oração. E isso aí, né, além dessa pança cheia, né, o mundo cheio de barulho, de cobrança, né, o WhatsApp chamando toda hora, a gente vai ficando assim, mudando nossas prioridades, a gente vai deixando de pedir perdão pelos pecados, de perceber que temos falhado com Deus muitas vezes, que temos mudado os nossos valores devagarzinho. Não acontece de repente, vai acontecendo devagarzinho. E a ideia é o que eu tenho que deixar, o que eu tenho que abandonar para poder enxergar o meu Deus. Qual o pecado que às vezes está me atrapalhando a minha comunhão com Deus? Um Deus santo. Aqui ele vê os serafins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Às vezes a santidade de Deus ali nos envolve e a gente está tão perdido nas nossas mesmices, nas nossas
coisas que a gente não reconhece. Assim como Isaías reconhece a sua pequenez, a sua miséria diante da santidade de Deus, ele fala: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Que eu e você possamos refletir, né? Aquilo que está atrapalhando nossa comunhão com Deus. Aquilo que nós precisamos, assim, deixar. Nosso Deus que nos cuida de nós, né? Nos abençoa. Tem o texto lá de 1 João 2, 1. João, com aquele carinho dele, fala: filhinhos meus, não pequeis. Todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E a gente tem que, então, chegar na presença de Deus e pedir perdão. Em 1 João 1, 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Um Deus santo que quer de mim e de você a busca da santidade, o reconhecimento da nossa miséria, pedir perdão, arrependimento e a entrega na presença dEle. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, tem uma palavra que diz assim: olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Deus que é santo, Deus é santo, e Ele requer de nós que a gente possa reconhecer o pecado. O que eu tenho que deixar? Que atividade, que relacionamento que eu tenho cultivado e que tem me afastado de Deus? Às vezes a gente tem usado muito a língua de forma errada. Isaías reconheceu: olha, minha língua é impura. A gente reclama muito, a gente critica muito, né? A gente às vezes fala o que não deve. A língua é poderosa. Lá em Provérbios 18, 21, fala que nela contém a morte e a vida. Mas quando nós buscamos a Deus, Ele traz cura. E o Espírito Santo passa a habitar em nós, e Ele vai nos alertando: não fala isso não, olha o que você está fazendo, olha o que você está falando. E o serafim, ele tocou a língua de Isaías, e ele foi purificado. Assim como o Espírito Santo dentro de nós é o fogo que vai purificando meu coração, purificando meus lábios. Purifica, Senhor, eu preciso tanto. A gente vai ter visão de Deus quando a gente entender essa santidade dEle, que o Deus é santo. E quando a gente entende isso, eu acho bonito o título que deram, a visão de Isaías, o seu chamamento. Quando Isaías enxergou a Deus, a sua santidade, reconheceu o seu pecado e ele foi purificado, Deus fala com ele: ao quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías, então, ele se prontifica: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa é a sequência. É nós buscarmos ao nosso Deus e falar: Senhor, o que tem me atrapalhado minha comunhão com o Senhor? Qual é o seu propósito para a minha vida? Porque Deus tem um chamamento para mim e para você. Ele quer que você faça algo nessa geração, né, tão fast food, que tem banalizado tanto o sagrado, essa geração que tem realmente destituído de honra o seu coração, essa geração que tem realmente só buscado fast food, show, prazeres, adrenalina. Que a gente possa nessa geração ser canal de bênção, não tambor de água parada, né? Que é criatório de parasita. Deus fala comigo e com você, Deus quer realizar milagres através da minha vida e da sua vida. Mas Ele quer que você e eu tenhamos visão da sua santidade, visão da nossa pequenez, visão da nossa necessidade de nos voltarmos a Ele com arrependimento, visão de que Deus tem um propósito para a nossa vida e que nós, tudo que temos, que somos, depende dEle, precisamos estar entregues nas mãos dEle. E não importa a nossa idade, a nossa condição, Deus tem um propósito para a nossa vida. E dias atrás, né, aconteceu um negócio muito interessante na nossa igreja. O André
do grupo de Gideões Internacionais, ele é professor das crianças na EBD, e ele falou, eu vou dar um Novo Testamento para cada um, e você vai entregar para alguém que não conhece Jesus. E uma menina pegou aquele Novo Testamento, saiu com a sua mãe, e da igreja foi no supermercado. Chegando lá, ela falou, mãe, tem alguém, será que não conhece Jesus? A mãe dela falou, pergunta. Ela falou, vou perguntar para a moça do caixa. Daí, ela chegou para a moça do caixa e falou, você conhece Jesus? A moça do caixa ficou assim, sabe, emocionada e falou, conheço. Só que tem tempo que eu não falo com ele, né? E daí ela pegou, então, deu o Novo Testamento para aquela moça. Eu não sei o resto da história, mas Deus sabe. Muita coisa a gente vai saber na eternidade, não é? Mas que coisa extraordinária, uma menina pequena, de 6 anos, mal sabe ler e escrever, está sendo uma missionária. E eu e você, o que temos feito? Outro dia eu estava pensando no meu currículo Lattes, né, do CNPq, das atividades acadêmicas, trabalhos publicados, essas coisas. E eu estava pensando nele e eu pensei, e como está? Como anda o meu memorial? Eu estou aposentada, né, da vida acadêmica, mas alguns alunos ainda têm publicado e têm colocado o meu nome. Mas no meu memorial diante de Deus, está escrito lá em Malaquias 3,16, que diz que diante de Deus tem o meu memorial, tem o seu memorial. Como está nosso memorial? E eu comecei a pensar, como que está o meu memorial diante de Deus? Que eu possa pensar nisso, não importa a minha idade e a sua, né? Simonton, ele veio para o Brasil ainda jovenzinho, né? Ele veio para o Brasil, ele nasceu em Pensilvânia, ele veio em 1859. E aqui, em poucos anos, ele organizou a Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem sido bênção na minha vida desde que eu era criança. Ele montou o presbitério e o seminário do Rio de Janeiro, ele criou o jornal e com 34 anos ele veio a falecer de malária. Com poucos anos, ele tinha visão da santidade de Deus, visão da urgência do chamamento de Deus. Que eu e você possamos ter essa visão da urgência, da gente anunciar. Há tanta gente sofrendo, triste, abatida. Eu não sei se você está assim, uma visão opaca de Deus. Se volte a Ele. Na presença dEle, você não precisa mostrar desempenho. Chega na presença dEle, arrasca teu coração. Olha o que eu estou fazendo da minha vida. Senhor, eu tenho pecado contra Ti. Vai falando aquilo que vai vindo no teu coração. Eu tenho errado, eu preciso deixar isso, deixar aquilo. E efetivamente, quando você se levantar da sua oração, você deixe isso, deixe aquilo que incomoda, aquilo que atrapalha a sua visão de Deus. E Deus vai estar ministrando no teu coração. E as maravilhas vão começar a acontecer. E nós vamos começar a enxergar as maravilhas de Deus. Amém? Que você pense como que está a tua visão de Deus. Opaca, ou você está buscando, você está começando a enxergar algo. Que essa mensagem sirva para mim e para você. Para nós buscarmos enxergar o projeto de Deus para a nossa vida. E saber que Ele tem um chamamento, assim como teve para Isaías, tem para mim e para você. Que eu e você possamos dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ter uma vida que vale a pena. Eu quero construir uma história, um memorial que te agrade, em nome de Jesus. Um memorial com frutos eternos e não palhas que o vento leva ou que o fogo rapidinho consome. Que Deus transforme o meu coração e o seu, que purifique e a gente busque a santificação em Cristo Jesus, com o auxílio do Espírito Santo que em nós habita. Amém? Que Deus abençoe sua vida e fale ao teu coração. Abre os teus olhos, interior e exterior, para a sua palavra. E até a próxima, se Deus quiser.